Seja bem-vindo a mais um dia, estamos no nosso dia 29. Vambora! Eita, Brasil! É a nossa jornada de 90 dias, né? Navegando no Novo Testamento. E eu sou Jenny Almeida. Seja muito bem-vindo aqui como serva do Senhor. Eu vou gravar todo o Novo Testamento porque foi, né, uma solicitação vinda dele, então a gente aqui obedece, né? Então esteja comigo até o final desses 90 dias, depois compartilha como foi, né? Ouvir toda a Bíblia, né? A Bíblia não, todo o Novo Testamento que, né, tá na Bíblia, que é falando sobre tudo que aconteceu, né? No momento, principalmente os momentos que Jesus estava aqui caminhando com os discípulos, estava, né, nos ensinando. E que você possa abrir sua Bíblia e mergulhar junto comigo hoje, né? Uma reflexão, né? Muitas vezes traz ali da mensagem, você pode me ajudar a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz porque essa é a nossa missão. Então pode abrir sua Bíblia em Atos 1, primeiro capítulo. Primeiro versículo de Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco. Um lhes disse: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado para o céu, voltará da mesma forma como viram subir. Abre parênteses. Meu Deus, imagina que cena mais linda que eles viram. Versículo 12. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Versículo 18. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça o seu corpo e partiu-se no meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que a língua deles, esse campo, passou a chamar-se Aceldama. Isto é campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro.
Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Recapitulando o versículo 20. Por quê? Prosseguiu Pedro: está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que tiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual dos 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Chegamos ao fim do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, né? Então, é lindo, né? Como a gente tem muitas explicações, muitas informações na Bíblia, a gente consegue navegar e entender com várias visões, então como que um fala, como o outro fala, como, né, ali tem o acontecimento, a escrita daquele fato, né, que aconteceu, é muito importante que a gente entenda. Então, o de hoje, né, aqui é esperar em Deus, né? Então, hoje nós devemos esperar em Deus, né, que Ele é o nosso Salvador, que Ele está cuidando de nós, Ele sabe o dia, a hora, o momento, e nós não precisamos ter aquela tensão, quando será, quando vai acontecer, né? Então, a ação de hoje é ore, né, por direção do seu dia, né? Ore para que Deus te traga ali o passo do que você tem que fazer, porque Ele sabe de todo momento, do teu futuro, do seu passado, Ele sabe quais são os pormenores que você vai passar no dia de hoje, né? E se você puder compartilhar nas suas redes sociais, hoje o post seria de Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que coisa linda, né? E é o Espírito Santo que nos guia, né? Que é através do Espírito Santo que Deus vai colocando ali. Jesus nos dá força para viver por Ele, né? Então, você tem que hoje talvez desejar esse poder, né? Poder de viver com Ele. Então, espero você amanhã. Amanhã a gente vai completar os primeiros 30 dias, né? Dessa caminhada de 90 dias. Eu estou muito animada. Eu creio que a gente vai receber muito do Espírito Santo na nossa vida. As respostas das nossas dúvidas virão, a redução das nossas aflições, em nome de Jesus, e que a gente tenha sempre bom ânimo para continuar caminhando, né, para vencer todos os desafios, porque Deus cuida de nós, né? Ele é ciumento, Ele cuida da gente, então fique tranquilo que todas as aflições podem ser diminuídas, né? E que você tenha um dia hoje maravilhoso e que você receba ali todas as direções de Deus, que você não tenha dúvidas, tudo que você for decidir no dia de hoje. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Até amanhã.